meu filho postiço, minha filha postiça, aqui é a professora Andréia Franco e eu vou ensinar a você como sua redação vai descansar os olhos da banca examinadora do Enem. Nós, do Instituto Andréia Franco, temos tudo o que você precisa para arrasar no Enem e tirar nota 1000. Na aula de hoje, nós vamos ver o que é dissertação argumentativa. Até porque, para que sua redação tenha uma nota espetacular, e é o que nós vamos propor aqui, você precisa compreender o que o Enem vai cobrar de você, ok? A palavra dissertação significa informação. Então pensa assim, olha, o que você já estudou até hoje? Alusão histórica, pesquisas, dados estatísticos, quais são as informações que você já reteve até hoje e que elas podem ser utilizadas para que você consiga fazer um bom texto, construir um bom projeto de texto? Então, dissertação está ligada à informação, ok? Agora, a parte argumentativa. Lembre-se de uma coisa, o Enem não quer que você apenas saiba o que é, por exemplo, doenças mentais, como foi o tema de 2020. Ele quer que você defenda uma ideia, que você apresente um ponto de vista e que você tenha a capacidade e a habilidade de colocar esse ponto de vista em ação. Então, o que acontece? Muitos alunos, eles desenvolvem um texto dissertativo expositivo, ou seja, eles apenas colocam no papel tudo o que sabem sobre um determinado assunto, mas sem trazer um projeto de texto, sem pensar em como se posicionar diante da proposta temática. E você não vai fazer isso. Você vai construir um texto em que, junto com a informação, você também trará um ponto de vista, uma defesa de ideia, que nós chamamos isso de argumentação. E o que o Enem quer de você na redação? Ah, essa pergunta é interessante, ela não quer calar, não é isso? Então vamos lá. Primeiro você precisa compreender o seguinte, agora que você sabe o que é dissertação argumentativa, que é a união de informação com defesa de ponto de vista, observe que o Enem, ele vai cobrar uma estrutura específica para você fazer a sua redação. Tá? Existem vários textos, vários tipos de texto que são dissertações argumentativas. Por exemplo, gente, artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo. Carta do leitor é também um texto dissertativo argumentativo. Um editorial também segue o mesmo gênero. Porém, a diferença é a seguinte, por exemplo, em artigo de opinião, você vai utilizar a primeira pessoa, você vai fazer perguntas ao longo do texto, tá? Já na dissertação argumentativa modelo Enem, você nem pensa em fazer isso. Não vai perguntar nada para ninguém, não vai usar a primeira pessoa. Carta do leitor, por exemplo, quando você vai construir uma carta do leitor, você vai argumentar diante de uma notícia ou de algo que foi veiculado em um jornal ou em uma revista. Você vai fazer isso no Enem? Não, né? Nada a ver. Editorial. Editorial é um texto escrito pelos editores do jornal ou de uma revista, em que eles vão se posicionar, olha a palavra-chave, diante de um tema que foi proposto. Você vai fazer isso no Enem? Percebe? Então, existem características, tá, específicas quando a proposta é voltada para o Enem. E eu vou mostrar para você todas elas. E eu sempre costumo dizer aos alunos o seguinte, gente, quando você conhece a estrutura e o conteúdo, você não precisa mais de mim, sabia? E nem de nenhum outro professor. Claro, porque se o Enem ele vai cobrar de você uma estrutura específica, e se você conhece essa estrutura, se você domina, se você tem habilidade com ela, e se o Enem vai cobrar um conteúdo, uma proposta temática específica, e você conhecer esse conteúdo, você ter repertório para falar sobre ele, você vai tirar nota 1000 na redação. É isso que acontece com as pessoas que tiram nota máxima. Eles focam na estrutura e conhecem bem o conteúdo. Mas, tia Andréia, como que eu vou saber qual é a estrutura que o Enem cobra? Como que eu vou saber qual é o conteúdo? É por isso que nós estamos aqui. Eu vou mostrar a você o passo a passo para que a sua estrutura seja completa, organizada em todos os detalhes. E também vou te dar alguns conteúdos, claro! Afinal de contas, se você não sabe, a tia Andréia já acertou o tema do Enem 2 vezes seguidas, tá? De forma consecutiva, tudo bem? E além disso, já acertei, já bati na trave várias outras vezes. Então vem comigo que é sucesso. A sigla Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio.
Então, o que isso significa? Que o Enem, a banca examinadora do INEP, vai cobrar de você propostas de leitura. Você precisa conhecer quais são os problemas, as dificuldades que têm acontecido no Brasil atualmente. Afinal de contas, o exame é nacional. Tá? Então já vou deixar aqui uma pequena tarefinha para você. Comece a ler, comece a pesquisar todos os problemas que estão acontecendo ao nosso redor, seja na área da saúde, na área cultural, na área esportiva, social, tá? Porque o Enem, ele vai fazer isso, ele vai querer saber de você qual é a sua capacidade, a sua habilidade de leitura, de conhecer o que acontece ao seu redor e aplicar isso por meio de uma defesa de estrutura, defesa de ponto de vista. E é nessa parte que eu digo para você o seguinte, gente: Enem não é receita de bolo, não. Redação, eu preciso treinar, eu preciso conhecer a estrutura, eu preciso conhecer quais são as habilidades que serão cobradas e para isso tem técnicas específicas, tá bom? Então, por mais que nós tenhamos muito conhecimento, eu preciso saber filtrar esse conhecimento e colocá-lo em prática, colocá-lo no papel, de forma que eu consiga trabalhar exatamente o que o Enem vai propor para mim. Vou dar um exemplo. Na redação do Enem 2020, nós tivemos a forma impressa os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Se você não souber o que significa estigmas, você consegue fazer essa redação? Se você não conhecer quais são as doenças mentais que podem existir, como que você vai conseguir elaborar um bom texto? Percebe? Então o Enem, ele vai trazer isso. Em 2019, nós tivemos democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se o candidato não souber o significado da palavra democratização, ele vai conseguir propor um bom texto? Ele vai construir um bom projeto de texto? Se esse candidato não souber, por exemplo, que muitos alunos não têm acesso, que muitas pessoas, de forma geral, não têm acesso ao cinema, que isso muitas vezes é algo elitizado, ele vai conseguir elaborar um bom texto defendendo um ponto de vista? Provavelmente não. Provavelmente vai ter muita dificuldade. Então, sim, existe uma estrutura específica e existem as habilidades, os domínios, tá? De competência leitora que serão levados em consideração. Agora que você já sabe o que é dissertação argumentativa e qual a importância de se ter uma leitura específica para a redação do Enem, eu vou apresentar a você quais são os critérios de avaliação. Na próxima aula, você vai ver comigo quais são as competências cobradas pelo Enem para o aluno tirar nota 1000.